Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Vamos voltar no tempo, para muito antes de qualquer tecnologia, para um mundo onde cada relâmpago no céu, cada onda no mar, cada colheita boa ou ruim parecia ter a assinatura de um deus. Essa era a Grécia de quase 2.500 anos atrás, um lugar onde as histórias sobre Zeus, Apolo e Atena não eram apenas contos, mas a explicação para quase tudo o que acontecia na vida. A vida era governada por rituais, sacrifícios e oráculos. Se um navio afundasse, era a fúria de Poseidon. Se uma praga atingisse a cidade, era um castigo divino. O destino era visto como um roteiro já escrito, e os humanos eram apenas atores cumprindo seus papéis. A grande questão não era como as coisas funcionam, mas sim qual Deus eu preciso agradar hoje. Mas, em algumas cidades-estado espalhadas pelo mar Egeu, uma faísca de curiosidade começou a incendiar algumas mentes. Homens começaram a olhar para o céu, para a natureza, e a fazer um novo tipo de pergunta. Em vez de perguntar quem, eles perguntavam por quê e como. Eles buscavam uma nova forma de entender o mundo baseada na razão, na observação, na lógica. Eles chamavam isso de logos, a palavra grega para razão ou argumento. Esses primeiros pensadores, que hoje chamamos de pré-socráticos, foram revolucionários. Um deles, Tales de Mileto, sugeriu que talvez tudo no universo fosse, em sua essência, feito de água. Claro, hoje sabemos que não é, mas o importante não era a resposta, estar certa. O que importava era a ousadia de tentar explicar o mundo com uma única regra natural, sem precisar de um Deus para cada fenômeno. Foi um passo gigantesco para a mente humana. Essa chama da razão encontrou seu auge em Atenas, com um homem chamado Sócrates. Ele não estava preocupado com a origem do universo, mas com a vida humana. Andando descalço pela Ágora, o coração da vida pública de Atenas, uma mistura de praça e mercado. Ele parava generais, políticos e artesãos para fazer perguntas desconcertantes. O que é a justiça? O que é a coragem? O que é o conhecimento? Sócrates não dava respostas. Ele apenas questionava, mostrando às pessoas que suas certezas mais profundas talvez não fossem tão sólidas assim. Ele era um provocador, um mestre em expor a ignorância disfarçada de sabedoria. E um de seus mais brilhantes alunos, um jovem chamado Platão, ouvia tudo aquilo fascinado. Platão pegaria essa herança de perguntas e dedicaria a vida a construir um sistema de respostas, um verdadeiro mapa para a realidade. E é nesse cenário, nesse caldeirão de ideias fervilhantes, que nasceria o homem que iria ouvir Platão, absorver seu conhecimento e depois ter a coragem de desafiar seu próprio mestre. Um homem que não apenas faria perguntas, mas que criaria um método para organizar todo o conhecimento humano. O nome dele era Aristóteles. Essa transição de um mundo explicado por mitos para um mundo investigado pela razão não foi apenas uma mudança na filosofia. Foi o momento em que a humanidade começou a acreditar que, com sua própria mente, poderia não apenas entender o universo, mas também seu próprio lugar nele. Uma virada de chave que ecoa até hoje, toda vez que alguém ousa perguntar por quê. Longe do centro intelectual de Atenas, na fronteira norte do mundo grego, existia uma cidade costeira chamada Estagira. Foi ali, em 384 a.C., que nasceu um menino cujo olhar para o mundo seria moldado não por debates filosóficos abstratos, mas pela realidade concreta e, por vezes, brutal da vida. O nome dele era Aristóteles. O pai de Aristóteles, Nicômaco, não era um pensador de teorias distantes. Ele era um médico e um dos mais respeitados, servindo como o médico particular do rei. Amintas Terteiles, da Macedônia, o avô do futuro Alexandre, o Grande. Isso faz toda a diferença para entender quem Aristóteles se tornaria. Ser médico naquela época era um ofício de observação minuciosa. Exigia olhar para um corpo, identificar os sintomas, catalogar o que via e, a partir daí, buscar uma causa e uma cura. Era um trabalho que vivia e morria pela atenção aos detalhes do mundo real. Imagine o jovem Aristóteles crescendo nesse ambiente. Em vez de passar os dias apenas lendo sobre a alma, ele provavelmente via seu pai dissecando animais para entender sua anatomia, ou coletando plantas para estudar suas propriedades curativas. Ele aprendeu desde cedo que o conhecimento não vinha apenas de grandes ideias, mas do ato de olhar, tocar, classificar e analisar o que estava bem à sua frente. O mundo, para ele, não era uma sombra de uma realidade perfeita,
como seu futuro mestre Platão diria, mas um lugar fascinante para ser explorado em sua própria matéria. Essa criação deu a ele um cérebro que funcionava de forma diferente. Enquanto a filosofia em Atenas se voltava para o céu, para as ideias eternas e imutáveis, o pensamento de Aristóteles tinha os pés firmemente plantados na terra. Ele se interessava por tudo, como os peixes respiram, porque as plantas crescem em direção ao sol, como as sociedades se organizam, o que constitui uma boa vida aqui e agora. Para ele, entender o universo começava por entender uma simples concha na praia. Essa base prática, essa necessidade de começar pela observação, seria a marca registrada de todo o seu trabalho. Ele não rejeitaria a busca por verdades universais, mas insistiria que o caminho para elas passava, inevitavelmente, pelo estudo do mundo particular e concreto. É curioso pensar como a profissão de um pai pode plantar a semente do destino de um filho. A mente que um dia organizaria a lógica, a biologia, a política e a ética foi primeiro treinada não numa sala de aula, mas talvez numa mesa de cirurgia ou num jardim de ervas medicinais. O maior sistema filosófico do mundo antigo começou com o olhar pragmático de um médico. Aos 17 anos, a vida de Aristóteles sofreu uma reviravolta. Já órfão de pai e mãe, o jovem deixou para trás a familiaridade da Macedônia e fez a viagem mais importante de sua vida. Partiu para Atenas, a capital cultural e intelectual do mundo antigo. Seu destino era um lugar que não se parecia com nenhuma escola que conhecemos hoje. Chamava-se Academia e era o centro nervoso do pensamento ocidental, fundada e liderada pelo maior filósofo da época, o lendário Platão. Não havia salas de aula formais nem diplomas, mas diálogos que aconteciam sob a sombra de oliveiras, onde os homens mais brilhantes da Grécia se reuniam para debater matemática, política, ética e a natureza da própria realidade. Lá, Aristóteles encontrou uma ideia poderosa e transformadora. Platão ensinava algo radical, que o mundo que vemos, tocamos e sentimos não é o mundo real. É apenas uma sombra, uma cópia imperfeita de um outro plano, um mundo perfeito e eterno, o mundo das ideias. Para Platão, a justiça que praticamos aqui é só um reflexo da ideia de justiça perfeita. A beleza que vemos é um eco da ideia de beleza imutável. O conhecimento verdadeiro não estava no mundo físico, mas no esforço da alma para se lembrar dessa realidade superior. E ali, nesse ambiente de ideias puras, chegou o jovem Aristóteles com sua mente treinada para observar o mundo concreto. Por 20 anos, ele não foi um rival, foi o melhor aluno. Dizem que o próprio Platão o chamava de a mente da escola. Ele bebeu da fonte, aprendeu cada detalhe da filosofia de seu mestre, debateu, escreveu e se tornou um pilar da academia. Ele mergulhou de cabeça no mundo das ideias, mas é impossível imaginar que o rapaz que cresceu vendo seu pai analisar as particularidades do corpo humano não sentisse um leve incômodo. Como o conhecimento verdadeiro poderia estar tão longe, em outro mundo, quando havia tanto para se descobrir e entender bem aqui, na nossa frente? O mundo que Platão chamava de sombra era para Aristóteles o ponto de partida de tudo. Aqueles 20 anos não foram um desvio em seu caminho, mas a própria fundação dele, para construir um novo mundo de pensamento. Aristóteles primeiro precisou viver inteiramente no universo de seu mestre. Às vezes, para encontrar a própria voz, é preciso primeiro aprender a ouvir com devoção a voz de quem veio antes. 20 anos é muito tempo para se viver sob a sombra de um gigante, mesmo que seja a sombra de um mestre amado. Dentro da academia, Aristóteles era uma estrela, mas a mente que foi forjada em Estagira, observando a natureza, começava a se sentir inquieta com a filosofia de Platão. As primeiras rachaduras naquela base sólida de aprendizado começaram a aparecer, não com barulho, mas no silêncio de suas próprias reflexões. A grande questão era sobre a origem do conhecimento. Platão ensinava que, para entender o que é um cavalo, você precisava usar a mente para alcançar a ideia de cavalo, a forma perfeita e eterna que existe num outro plano. O cavalo real, que corre no campo, era só um rascunho mal feito, uma sombra passageira. A verdade não estava aqui, mas lá. Mas, para o filho de um médico, isso simplesmente não fazia sentido. O jovem Aristóteles deve ter se perguntado inúmeras vezes como podemos conhecer a essência de um cavalo, sem antes estudar os cavalos de verdade, que nascem, correm e morrem bem aqui, na nossa frente? Para ele, a ideia de cavalo não existia flutuando em um universo paralelo. Ela estava ali,
dentro de cada cavalo, na sua forma, no seu comportamento, na sua biologia. A verdade não estava lá em cima, estava aqui embaixo, esperando para ser descoberta. Essa não era uma rebeldia de adolescente, mas um conflito filosófico profundo. Era a colisão de dois mundos. O mundo do idealismo, que busca a perfeição fora da realidade, e o mundo do realismo, que busca entender a realidade como ela é. Aristóteles não conseguia descartar o mundo físico como uma mera ilusão. Para ele, eras a fonte de tudo, o único lugar onde a investigação poderia começar. Quando Platão morreu, em 357 a.C., o rompimento se tornou inevitável. A liderança da academia passou para o sobrinho de Platão, um homem ainda mais dogmático em relação ao mundo das ideias. Aristóteles, o estrangeiro da Macedônia com suas ideias cada vez mais focadas na biologia e na observação, percebeu que seu tempo ali havia acabado. Ele não era mais o aluno prodígio, era o herdeiro que pensava diferente. Ele fez as malas e partiu de Atenas. Essa partida não foi uma traição, mas talvez o maior ato de lealdade aos ensinamentos de Sócrates e Platão. Pensar por si mesmo. Ele amava seu mestre, mas amava ainda mais a busca pela verdade. E a sua verdade, ele sentia, não estava mais nos jardins da academia, mas lá fora, no mundo vasto e concreto que esperava para ser catalogado. Livre da sombra de Platão, Aristóteles não queria apenas ter novas ideias. Ele queria construir um novo método para pensar, uma forma de garantir que o raciocínio levasse a conclusões verdadeiras. Ele olhava para o mundo do debate em Atenas e via uma arte, muitas vezes um espetáculo, mas não uma ciência. Os sofistas, por exemplo, eram mestres da retórica, capazes de usar palavras bonitas para fazer um argumento fraco parecer forte. O próprio Sócrates usava o diálogo para expor contradições, mas não oferecia um sistema passo a passo para se chegar à verdade. Aristóteles percebeu que, para estudar o mundo, ele precisava primeiro de ferramentas confiáveis para a mente. Se você vai construir uma casa, precisa de régua, prumo e esquadro para garantir que as paredes fiquem retas. Da mesma forma, para construir o conhecimento, era preciso criar as ferramentas da razão. E foi exatamente isso que ele fez. Ele inventou a lógica como um campo de estudo. O coração dessa invenção foi algo que ele chamou de silogismo. É uma estrutura de argumento tão simples e poderosa que mudou a história do pensamento. Funciona assim. Você parte de duas afirmações que já sabe que são verdadeiras, as premissas, e a partir delas chega a uma terceira, a conclusão, que é inevitavelmente verdadeira. O exemplo clássico é: premissa 1. Todos os homens são mortais. Premissa 2. Sócrates é um homem. Conclusão? Logo, Sócrates é mortal. A genialidade disso é que a estrutura funciona como uma máquina. Se as duas primeiras peças que você coloca nela são boas, a peça que sai no final será obrigatoriamente boa também. Não importa o assunto. Seja falando de homens, estrelas ou geometria, a forma do argumento garante a sua validade. Isso era revolucionário. Pela primeira vez, havia um método para testar se um argumento fazia sentido ou não, independentemente da eloquência de quem o apresentava. Com essa caixa de ferramentas em mãos, Aristóteles estava pronto para começar seu verdadeiro trabalho: investigar, classificar e entender literalmente tudo. A lógica não era o fim, mas o começo. Era o sistema operacional que ele usaria para rodar todos os outros programas: biologia, física, ética, política. Ele nos deu muito mais do que filosofia. Ele nos deu um manual de instruções sobre como pensar com clareza. E é fascinante perceber que toda vez que tentamos construir um argumento sólido passo a passo, estamos, de certa forma, usando as ferramentas que um grego curioso forjou há mais de 2000 anos. Se a lógica era a nova caixa de ferramentas da razão, o silogismo era a sua arma secreta, a peça mais afiada e precisa de todas. Aristóteles não o criou como um mero exercício intelectual. Ele o forjou como um instrumento para dissecar a realidade e separar o argumento verdadeiro da mera opinião convincente. Para entender o poder disso, vamos desconstruir essa máquina de pensar. Um silogismo é, em sua essência, um raciocínio de 3 partes. Começa com 2 declarações, que ele chamou de premissas. A primeira é uma verdade geral, universal. Por exemplo, todos os animais que têm coração são mortais. A segunda premissa é uma afirmação específica que se conecta à primeira. Todos os cavalos têm coração. Agora vem a mágica, ou melhor, a lógica.
Se essas duas premissas são verdadeiras, a terceira parte, a conclusão, não é uma opinião, é uma certeza inevitável. Logo, todos os cavalos são mortais. A conclusão é forçada a ser verdadeira pela estrutura do argumento. Não há como escapar. É como uma receita de bolo. Se você seguir os passos corretamente com os ingredientes certos, o resultado será sempre um bolo. Isso mudou tudo. Antes de Aristóteles, vencer um debate podia ser uma questão de retórica, de quem usava as palavras mais bonitas ou as emoções mais fortes. O que ele ofereceu foi um teste de qualidade. Com o silogismo, era possível pegar um argumento, desmontá-lo em suas premissas e verificar: as partes são verdadeiras? A estrutura se sustenta? Se a resposta fosse não, o argumento desmoronava, não importava o quão bonito parecesse. Essa foi a arma que Aristóteles usou contra o caos das opiniões conflitantes. Ele criou uma forma de trazer ordem ao pensamento, um método para construir conhecimento sobre uma base sólida, tijolo por tijolo. Não era apenas uma teoria, era uma prática, um caminho para a clareza em um mundo de confusão. Pense um pouco nisso. Quantas vezes ouvimos discussões onde as pessoas saltam de uma ideia para outra sem conexão, baseando suas conclusões mais em sentimentos do que em fatos? Aristóteles estava tentando nos dar a ferramenta para identificar exatamente essa falha. Ele não queria apenas que as pessoas fossem mais espertas, mas que tivessem a disciplina para serem mais honestas em seu próprio raciocínio. Depois de criar as ferramentas da lógica, Aristóteles se voltou para uma pergunta mais ambiciosa que uma mente humana pode fazer. Ele já estava estudando a biologia dos animais, a ética das cidades e a arte da poesia. Mas ele queria ir além, queria investigar os fundamentos de tudo o que existe. Ele queria entender a própria existência. Essa busca deu origem a um campo que ele chamou de filosofia primeira, mas que a história acabou conhecendo por um nome quase acidental: metafísica. O nome surgiu séculos depois, quando um bibliotecário estava organizando as obras de Aristóteles. Ele pegou os textos que tratavam desses assuntos fundamentais e os colocou na estante logo depois dos livros sobre física. Meta, em grego, pode significar além ou depois. Então, metafísica era literalmente o estudo que vinha depois da física. Mas o nome acabou sendo perfeito, porque era exatamente isso que Aristóteles fazia. Ele ia além do mundo físico para perguntar o que é o ser, por que as coisas existem e, a mais importante de todas, qual é a causa primeira de tudo. Para ele, o universo não era um acidente caótico. Era uma cadeia gigantesca e interligada de causa e efeito. Uma árvore existe porque uma semente brotou. A semente existiu porque outra árvore a produziu. E assim por diante. Tudo tem uma causa. Seu raciocínio lógico o levou a uma conclusão inevitável. Essa corrente de causas não poderia continuar para trás infinitamente. Se tudo precisasse de uma causa anterior para existir, nunca teríamos um começo. Seria como uma fila de dominós sem que o primeiro jamais caísse. Teria que haver em algum ponto uma causa primeira, algo que não foi causado por nada, mas que deu início a todo o movimento e a toda a existência no universo. Ele chamou essa entidade de motor imóvel. Não era um Deus que interfere no mundo como Zeus, era uma causa puramente lógica, uma fonte de toda a ação que não se move, porque já é perfeição completa, pura atividade, puro pensamento. Ela move o universo não empurrando, mas atraindo, da mesma forma que um objetivo nobre inspira uma pessoa a agir. O universo inteiro se move em direção a essa perfeição, como que por desejo. É uma ideia vertiginosa, a de que a razão sozinha poderia nos levar à beira da própria criação. Aristóteles não usou a fé nem a mitologia para chegar lá. Ele usou apenas sua lógica implacável, seguindo uma pergunta até sua resposta final. Ele nos mostrou que, às vezes, para entender o que está bem na nossa frente, precisamos perguntar sobre aquilo que está no começo de tudo. A ideia de um Deus a que Aristóteles chegou com sua lógica não se parecia com nada que um grego daquela época pudesse imaginar. Quando se pensava em divindades, vinham à mente as figuras do Monte Olimpo. Zeus, com seus raios, Apolo com sua lira, Atena com sua estratégia. Eram deuses passionais, ciumentos, que amavam, odiavam e interferiam diretamente na vida dos mortais. O motor imóvel de Aristóteles era o completo oposto. Ele não era uma pessoa, não tinha um corpo nem emoções, era pura atividade, puro pensamento. E sendo a causa de todo o movimento no universo,
como exatamente ele fazia isso sem se mover? A resposta de Aristóteles é uma das mais belas e estranhas de toda a filosofia. O motor imóvel não empurra o universo, ele o atrai. Ele move o mundo da mesma forma que um objeto de desejo move quem o deseja. Pense na pessoa que você ama, ou em um objetivo que você busca com todas as suas forças. Essa pessoa ou esse objetivo não precisam fazer nada, não precisam te empurrar. A simples existência deles, a perfeição que você enxerga neles, já é o suficiente para colocar você em movimento, para te inspirar a agir, a buscar, a melhorar. É assim que o motor imóvel move o cosmos. Ele é a perfeição absoluta, a realidade suprema. E todo o universo, desde a órbita das estrelas até o crescimento de uma planta, é movido por uma espécie de anseio inconsciente por essa perfeição. Cada coisa no mundo se esforça, dentro de sua própria natureza, para imitar a estabilidade e a atividade do motor imóvel. A existência inteira é um grande ato de amor e aspiração por essa fonte primeira. Esse Deus, lógico, no entanto, é completamente indiferente a esse amor. Sendo perfeito, ele não tem necessidades nem desejos. Sua única atividade é a mais perfeita de todas: pensar. E sobre o que pensa um ser perfeito? A única coisa digna de seu pensamento é a própria perfeição. Portanto, o motor imóvel passa a eternidade em um estado de autoconhecimento, pensando sobre si mesmo. Ele não quis. Sabe que o universo existe, não ouve preces, não julga a humanidade. É uma concepção de divindade ao mesmo tempo grandiosa e terrivelmente solitária. Aristóteles nos deixou com um Deus nascido da razão pura, um princípio que explica o universo, mas não oferece consolo. Um motor que move tudo, mas não se importa com nada do que move. Depois de se aventurar pelas estrelas e pela origem do universo, Aristóteles voltou seu olhar para uma questão muito mais próxima, talvez a mais importante de todas para nós. O que significa viver uma vida boa? Ele se dedicou a entender a ética não como um conjunto de regras de pode ou não pode, mas como um verdadeiro mapa para o florescimento humano. Ele começou com uma observação simples, mas poderosa. Tudo o que fazemos na vida visa algum bem. Trabalhamos para ter dinheiro, buscamos dinheiro para ter conforto. Queremos conforto para sermos felizes. A felicidade parece ser o objetivo final, aquele que não busca mais nada além de si mesmo. Mas o que é, de fato, a felicidade? Seria o prazer? A riqueza? A honra? Para Aristóteles, essas coisas eram insuficientes, pois ou dependiam dos outros, ou eram apenas meios para outros fins. Para essa felicidade verdadeira e autossuficiente, ele usou uma palavra grega especial, eudaimonia. A tradução simples como felicidade não faz jus à ideia. Eudaimonia é mais como florescimento humano, viver bem e agir bem, ou viver a melhor vida que um ser humano é capaz de viver. Não é um sentimento passageiro, mas um estado de ser que dura uma vida inteira. Mas como alcançá-la? Aqui, a mente de biólogo de Aristóteles entrou em ação. Ele argumentou que, para saber o que é bom para algo, precisamos saber qual é a sua função específica. A função de uma faca é cortar. Uma faca boa é aquela que corta bem. A função de um olho é ver. Um olho bom é o que enxerga bem. Então ele se perguntou: qual é a função única do ser humano? Não é apenas viver, pois as plantas também vivem. Não é apenas ter sensações, pois os animais também as têm. O que nos distingue de todos os outros seres vivos, o que nos é mais próprio, é a nossa capacidade de usar a razão. Portanto, a conclusão lógica para Aristóteles era clara. A vida boa, a eudaimonia, consiste em viver uma vida de atividade racional, exercendo a nossa mais alta função com excelência. A felicidade, então, não é algo que nos acontece como a sorte ou o prazer. É algo que nós fazemos, é um projeto ativo, uma prática constante de usar nossa razão para guiar nossas ações e escolhas. Ele mudou a pergunta de o que eu preciso ter para ser feliz, para quem eu preciso ser. A resposta não estava lá fora, mas dentro de nós, na forma como escolhemos viver cada dia. Se a felicidade, a eudaimonia, é a prática de uma vida guiada pela razão, a pergunta seguinte é óbvia. Como, na prática, a gente faz isso? Como a razão nos guia nas escolhas do dia a dia? Para Aristóteles, a resposta está em uma única palavra: virtude. Mas a virtude, para ele, não era um conceito abstrato de bondade. Era algo prático, quase matemático.
Ele a descreveu como o caminho do meio, um ponto de equilíbrio perfeito entre dois extremos, que ele chamava de vícios. De um lado, ao vício da falta, da deficiência; do outro, o vício do excesso. A virtude é o ponto exato entre os dois. Peguemos a coragem, por exemplo. Em uma batalha, o homem que tem medo de tudo e foge é o covarde. Ele sofre do vício da falta de coragem. Já o homem que não tem medo de nada, que avança de forma imprudente contra um exército inteiro sem qualquer chance de vitória, é o temerário. Ele sofre do vício do excesso. O homem virtuoso, o corajoso, não é aquele que não sente medo, mas aquele que sente o medo certo, na medida certa, e age apesar dele, guiado pela razão. O mesmo vale para a generosidade. A pessoa que nunca ajuda ninguém é avarenta, o vício da falta. A pessoa que dá tudo o que tem sem critério, a ponto de se prejudicar e não poder ajudar mais ninguém, é pródiga, o vício do excesso. A pessoa generosa, a virtuosa, é aquela que sabe quanto dar, a quem dar e quando dar. É um ato de julgamento, de razão. E como se chega a esse equilíbrio? Não é por instinto. Aristóteles foi claro. A virtude é um hábito. Ninguém nasce corajoso ou generoso. Nós nos tornamos virtuosos praticando atos de virtude, repetidamente, até que eles se tornem parte de quem somos, uma segunda natureza. É como aprender a tocar um instrumento. No começo é difícil, mecânico, mas com a prática a música flui naturalmente. No fundo, o que Aristóteles nos oferece é uma visão da ética como um treinamento contínuo. Ser uma boa pessoa não é uma decisão única, mas um projeto de vida construído nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A busca pelo equilíbrio não termina nunca, e talvez seja justamente essa busca que nos torna humanos. Para Aristóteles, a busca pela felicidade não era uma jornada solitária. Depois de definir a ética como o caminho para o florescimento individual, ele deu o próximo passo lógico. Se a vida boa é vivida através da prática da virtude, onde exatamente essa vida acontece? A resposta dele foi clara: dentro da comunidade. É por isso que ele deixou uma de suas frases mais famosas e talvez mais mal compreendidas. O ser humano é, por natureza, um animal político. A palavra político aqui não tem a ver com partidos ou eleições. Ela vem da palavra grega polis, que era o nome para a cidade-estado, o centro da vida grega. Ser um animal político significava que nossa própria natureza nos impulsiona a viver em sociedade, a construir cidades. Mas o que isso quer dizer? Afinal, abelhas e formigas também vivem em comunidades organizadas. Aristóteles diria que há uma diferença fundamental. O que nos distingue de todos os outros animais sociais é a nossa capacidade de logos, a razão e a fala. Nós não apenas emitimos sons de dor ou prazer, nós usamos a linguagem para discutir, para deliberar sobre o que é justo e o que é injusto, o que é bom e o que é mal. Essa capacidade de debater sobre valores é o que cria as famílias, as leis e, finalmente, a própria cidade. Portanto, a polis não existe apenas para garantir a sobrevivência ou para facilitar o comércio. O propósito mais elevado da política, para Aristóteles, é educacional e moral. A cidade deve ser um lugar que cria as condições para que seus cidadãos possam praticar as virtudes e, assim, alcançar a eudaimonia, a vida plenamente realizada. Para ele, a ética e a política eram duas faces da mesma moeda. A ética estuda o bem do indivíduo e a política estuda o bem da comunidade inteira. E o bem da comunidade era sempre superior. Um homem que vivesse completamente isolado da sociedade em sua visão, ou seria um animal, incapaz de alcançar seu potencial humano, ou seria um deus, alguém que já é autossuficiente e perfeito. Para nós, simples mortais, o caminho para a felicidade passa inevitavelmente pela vida com os outros. Ele nos lembra que nossa identidade e nosso florescimento não acontecem no vácuo. Somos moldados pela comunidade em que vivemos e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de ajudar a moldá-la para o bem de todos. Nossa felicidade pessoal está, de forma inseparável, amarrada à saúde do mundo que compartilhamos. Se a política é o palco onde a vida boa acontece, qual é o melhor cenário para esse espetáculo? Fiel à sua natureza de observador, Aristóteles não buscou uma utopia perfeita como seu mestre Platão. Em vez disso, ele agiu como um biólogo da política.
coletou, analisou e classificou mais de 150 constituições das cidades-estado gregas para entender o que funcionava, o que falhava e por quê. Sua análise foi baseada em duas perguntas simples. A primeira era: quem governa? Apenas uma pessoa, um pequeno grupo ou a maioria da população? A segunda, e mais importante, era: para quem eles governam? Eles governam buscando o bem comum de toda a cidade ou apenas o seu próprio interesse? A partir daí, ele identificou 3 formas puras de governo e suas respectivas corrupções. Quando uma única pessoa governa para o bem de todos, temos a monarquia, o governo do rei virtuoso. Mas quando esse rei se corrompe e passa a governar apenas para seu próprio benefício, a monarquia degenera em sua forma sombria, a tirania. Quando um pequeno grupo dos cidadãos mais capazes e virtuosos governa para o bem comum, temos a aristocracia, que literalmente significa governo dos melhores. Mas quando esse grupo se esquece do bem comum e governa apenas para proteger sua própria riqueza e poder, a aristocracia se corrompe e vira uma oligarquia, o governo dos poucos ricos. E, finalmente, o governo dos muitos, sua forma pura, onde a maioria governa em prol de toda a comunidade, ele chamou de politeia, ou governo constitucional. Mas quando os muitos, geralmente os mais pobres, tomam o poder e governam apenas para si, esmagando os interesses da minoria, isso se degenera no que ele chamava de democracia, que para ele significava o risco de um governo da turba, ou o que hoje chamaríamos de populismo descontrolado. Para Aristóteles, nenhuma dessas formas puras era perfeitamente estável. A monarquia podia facilmente virar tirania e a aristocracia, oligarquia. A sua solução, tipicamente pragmática, era buscar o equilíbrio. O melhor governo viável seria uma mistura, uma politeia, que combinasse elementos da democracia e da oligarquia, criando uma sociedade com uma classe média forte, que não seria nem tão rica a ponto de se sentir acima da lei, nem tão pobre a ponto de querer destruir a ordem. É impressionante como essa análise, feita há milênios, parece ter sido escrita ontem. A eterna tensão entre o bem comum e o interesse próprio, o medo da tirania e a busca por um equilíbrio que evite. Os extremos continuam sendo os grandes dilemas de qualquer sociedade que queira ser justa e estável. Depois de analisar a lógica, a natureza e a organização da cidade, a mente insaciável de Aristóteles se voltou para um dos mistérios mais fascinantes da experiência humana: a arte. E aqui, mais uma vez, ele se viu em oposição direta ao seu mestre, Platão. Para Platão, a arte era algo a ser visto com desconfiança. Ele acreditava que a poesia e o teatro, ao imitarem o mundo sensível, nos afastavam da verdade e, pior, inflamavam as paixões, ameaçando a ordem racional da alma e da cidade. Aristóteles, com seu olhar pragmático, discordava profundamente. Ele não via a arte como uma mentira, mas como um laboratório seguro para a alma humana, um lugar onde poderíamos explorar as emoções mais profundas sem sofrer as consequências da vida real. E sua principal cobaia para esse estudo foi a forma de arte mais poderosa de sua época, a tragédia grega. Ele observou o que acontecia com o público no teatro. Milhares de cidadãos assistindo a histórias como a de Édipo, um rei nobre que, por um erro terrível e sem saber, acaba destruindo sua própria vida. Aristóteles percebeu que a tragédia não provocava qualquer emoção, mas duas em particular, de forma muito intensa: a piedade e o medo. Sentimos piedade pelo herói, pois seu sofrimento é muito maior do que seu erro merecia. E sentimos medo porque, ao vê-lo cair, reconhecemos a nossa própria fragilidade, a nossa própria vulnerabilidade ao destino e ao acaso. Mas o que acontece depois de sentirmos essa piedade e esse medo tão fortes? Para Aristóteles, o efeito não era destrutivo, mas terapêutico. Ao vivenciar essas emoções de forma intensa e concentrada, a plateia passava por um processo de purificação. A alma se livrava do excesso desses sentimentos, saindo do teatro não mais agitada, mas aliviada, como se tivesse passado por uma limpeza emocional. A essa purificação, Aristóteles deu o nome de catarse. A tragédia, portanto, não era um perigo para a razão. Era uma ferramenta para a saúde emocional. Ela nos permitia confrontar os piores medos e as dores mais profundas da condição humana em um ambiente controlado, nos tornando mais empáticos, mais conscientes e, no fim, emocionalmente mais equilibrados.
É uma ideia poderosa que explica por que, até hoje, nós nos sentimos atraídos por histórias tristes, por filmes que nos fazem chorar. Talvez não estejamos apenas em busca de entretenimento, mas dessa estranha e profunda sensação de alívio que vem depois da tempestade emocional. Uma limpeza da alma, como um filósofo notou há mais de 2000 anos. Para Aristóteles, o poder da tragédia não era mágica, era engenharia. Ele acreditava que para gerar a catarse, uma história não podia ser um amontoado de eventos tristes. Ela precisava ter uma estrutura precisa, uma anatomia. E com a mesma curiosidade com que dissecou animais para entender seu funcionamento, ele dissecou as narrativas para descobrir a sua alma. No coração de toda a grande história, ele encontrou um elemento supremo, mais importante que os personagens, a linguagem ou o espetáculo. O enredo, a trama. Ele o chamou de mitos. O enredo, para ele, era a imitação de uma ação, a organização dos eventos de forma coesa e com um propósito. Não era apenas o que aconteceu, mas como e por que aconteceu. Ele então estabeleceu a regra mais fundamental e duradoura da arte de contar histórias. Toda trama deve ter um começo, um meio e um fim. Parece óbvio, mas a profundidade está na definição. O começo é aquilo que não precisa de nada antes para fazer sentido. O meio é aquilo que segue o começo de forma lógica, por causa e efeito, e que leva a algo depois. E o fim é aquilo que resulta do meio, de forma necessária ou provável, e que não precisa de mais nada para completar a história. Essa estrutura cria um todo unificado, um organismo vivo, onde cada parte tem sua função. Dentro dessa estrutura, Aristóteles identificou 2 momentos que eram os motores da emoção trágica. O primeiro é a peripécia, a virada súbita de sorte. É o momento em que a ação se move em uma direção e, de repente, se inverte para o seu oposto, como quando um mensageiro chega para dar uma boa notícia a Édipo e, sem querer, acaba revelando a verdade que o destruirá. O segundo é a anagnórise, o momento da descoberta. É a passagem da ignorância para o conhecimento quando o herói finalmente entende a terrível verdade sobre sua situação ou sua identidade. E a tragédia mais poderosa, segundo Aristóteles, é aquela em que a peripécia e a anagnórise acontecem ao mesmo tempo, a viradas. De sorte é causada diretamente pela descoberta. Qualquer bom roteirista de cinema, qualquer autor de um best-seller, conhece instintivamente esses segredos. A estrutura em 3 atos, a virada na trama, a grande revelação que muda tudo, são ferramentas que foram, pela primeira vez, nomeadas e organizadas por Aristóteles. Ele não inventou a arte de contar histórias, mas foi o primeiro a nos dar o mapa de como ela funciona por dentro, mostrando que as narrativas nos cativam, não apenas pelo que contam, mas pela arquitetura invisível que sustenta a sua emoção. A vida de Aristóteles, que já era uma jornada de rupturas e recomeços, estava prestes a tomar o rumo mais inesperado de todos. O chamado não veio de um debate filosófico em Atenas, mas da terra de sua própria infância, a Macedônia. E o convite vinha do homem mais poderoso e temido da época, o rei Filipe II, que estava no auge de sua campanha para unificar a Grécia sob seu comando. A missão era um dos maiores desafios que um professor poderia receber: educar seu filho de 13 anos, um garoto de inteligência feroz e ambição já visível, chamado Alexandre. Filipe não queria apenas um tutor, ele queria a maior mente da Grécia para moldar o futuro rei, para dar a ele o verniz da cultura helênica que legitimaria seu poder sobre as orgulhosas cidades gregas que ele estava conquistando. Em um santuário isolado, o Templo das Ninfas, em Miesa, Aristóteles se tornou o preceptor particular do príncipe. Imagine a cena. O filósofo que valorizava a moderação, a lógica e a busca pela vida boa, ensinando o jovem que sonhava com a glória sem limites, que se via como um novo Aquiles, o herói da Ilíada. Por cerca de 3 anos, a mente mais sistemática do mundo antigo teve acesso direto à mente mais ambiciosa. As lições iam muito além da filosofia. Aristóteles ensinou retórica, a arte de persuadir, política, a ciência de governar, ética, a busca pela virtude e um amor profundo pela cultura grega. Dizem que ele preparou uma edição especial da Ilíada de Homero para Alexandre, que o futuro conquistador carregaria consigo em todas as suas campanhas militares, como um manual sobre a honra e a glória. Aristóteles deu ao príncipe as ferramentas da razão, da estratégia e da cultura.
Ele lhe ensinou a pensar, a argumentar, a governar. Ele estava, de certa forma, forjando a mente que em breve comandaria o maior império que o mundo já tinha visto. É uma das ironias mais fascinantes da história. Aristóteles, o pensador que via na polis, a pequena cidade-estado autônoma, o modelo ideal de vida comunitária, acabou formando o homem que iria destruir esse modelo para sempre. Alexandre usaria a lógica, a retórica e o conhecimento que recebeu para construir um império vasto e multicultural, o exato oposto do mundo que seu mestre defendia. Fica a pergunta sobre o que se passa na cabeça de um professor quando vê o aluno usar as ferramentas que lhe deu para construir um mundo que ele mesmo talvez não reconhecesse. É difícil saber exatamente o que foi dito naquelas aulas particulares entre o maior filósofo e o futuro conquistador do mundo. Aristóteles provavelmente tentou instilar em seu aluno os ideais gregos de moderação, razão e a superioridade da cultura helênica. Ele estava tentando formar um rei filósofo, um governante que lideraria com a virtude e a sabedoria da Grécia. Mas a semente do conhecimento, uma vez plantada, cresce de formas que o semeador nem sempre consegue prever. Quando Alexandre partiu para suas conquistas lendárias, ele levou consigo o amor pela cultura grega, mas começou a aplicá-lo de uma maneira radicalmente nova, uma que provavelmente chocou seu antigo mestre. Para Aristóteles, como para a maioria dos gregos, o mundo era dividido entre helenos e bárbaros, um termo que não significava necessariamente selvagens, mas todos aqueles que não falavam grego e não viviam segundo seus costumes. Eram vistos como naturalmente inferiores. Mas Alexandre, no campo de batalha, em contato direto com a sofisticada civilização persa, começou a fazer o impensável. Ele adotou costumes persas, vestiu trajes locais e, mais chocante ainda, incentivou seus soldados e generais a se casarem com mulheres persas, como ele mesmo fez. Essa era uma política de fusão, uma tentativa de unir as culturas grega e oriental para criar a base de seu novo e vasto império. Ele não estava apenas impondo a Grécia sobre o mundo, estava criando um mundo novo, híbrido, o mundo helenístico. Essa visão era o completo oposto do mundo centrado na polis grega, que Aristóteles defendia. Mas seria um erro dizer que a influência de Aristóteles desapareceu por completo. A curiosidade insaciável que ele ensinou a seu aluno permaneceu. O conquistador levava consigo não apenas soldados, mas também botânicos, zoólogos e geógrafos. Durante suas campanhas, ele coletava espécimes de plantas e animais desconhecidos e os enviava de volta para a Grécia, para o Liceu, a nova escola que Aristóteles havia fundado em Atenas. O desejo de Alexandre por conquistar o mundo era acompanhado por um desejo aristotélico de conhecê-lo. A relação entre eles esfriou com o tempo, à medida que Alexandre se tornava mais parecido com um monarca oriental do que com um rei grego. A lição talvez seja que um professor pode dar as chaves do conhecimento, mas nunca pode ditar qual porta o aluno vai escolher abrir. Alexandre usou as ferramentas da lógica e da cultura grega não para preservar o mundo de seu mestre, mas para construir um império que o tornaria obsoleto. Depois de ter moldado a mente do futuro dono do mundo, Aristóteles, agora um homem maduro na casa dos 50 anos, voltou para Atenas. Ele não era mais o aluno prodígio de Platão, nem o estrangeiro de uma província distante. Ele era o filósofo mais famoso da Grécia, com o prestígio e, provavelmente, o financiamento de seu antigo aluno, Alexandre, o Grande. Ele poderia ter voltado para a academia de Platão, o lugar que o formou. Mas o caminho de Aristóteles já não era o mesmo. Ele era uma força intelectual por direito próprio, com uma visão de mundo que colocava a observação e a experiência acima das ideias puras de seu mestre. Era hora de criar seu próprio centro de saber, um que refletisse sua filosofia com os pés no chão. Ele escolheu um ginásio público nos arredores de Atenas, um lugar dedicado ao deus Apolo Lício, de onde veio o nome da nova escola, o Liceu. O local tinha jardins e pórticos cobertos, chamados em grego de peripatói, e foi por causa disso que seus alunos ficaram conhecidos como os peripatéticos, ou aqueles que caminham, porque as aulas mais importantes não aconteciam sentados em uma sala, mas andando e conversando pelos jardins. O Liceu era radicalmente diferente da academia. Enquanto na academia de Platão, os alunos olhavam para dentro, para a razão pura e a lembrança do mundo das ideias, no Liceu de Aristóteles, eles olhavam para fora. Era menos um templo de debates abstratos e mais um instituto de pesquisa, talvez o primeiro da história. Aristóteles montou uma biblioteca gigantesca, com uma coleção de manuscritos que era a inveja do mundo antigo.
Lá, o conhecimento era uma atividade coletiva e empírica. Os alunos não apenas debatiam ética e metafísica. Eles dissecavam animais, classificavam plantas, estudavam as estrelas, analisavam as constituições de centenas de cidades e catalogavam o mundo natural. A escola recebia um fluxo constante de material enviado por Alexandre de suas campanhas, transformando o Liceu no maior centro de conhecimento prático que já existiu. A fundação do Liceu não foi apenas a criação de uma escola rival. Foi a materialização de uma nova forma de ver o mundo. Foi o momento em que Aristóteles declarou que, para entender as grandes verdades do universo, você não precisava fechar os olhos e pensar, mas sim abri-los e observar. Para ele, a filosofia não flutuava nos céus. Ela caminhava na terra. A imagem dos filósofos do Liceu caminhando enquanto discutiam é mais do que uma curiosidade histórica. Ela é um símbolo perfeito da própria filosofia de Aristóteles. Os peripatéticos, como ficaram conhecidos, não eram pensadores de gabinete. O conhecimento, para eles, não era um tesouro guardado em uma sala escura, mas algo que se construía em movimento, em diálogo constante com o mundo lá fora. Enquanto caminhavam pelos jardins do Liceu, o aprendizado era ativo e colaborativo. Aristóteles organizou o trabalho de uma forma sem precedentes. Grupos de alunos se dedicavam a projetos de pesquisa específicos. Um grupo poderia estar dissecando tubarões para entender sua reprodução, enquanto o outro, a poucos metros, analisava as leis de Esparta. E um terceiro observava o céu para mapear as constelações. O conhecimento era uma grande expedição, e Aristóteles era o guia. As aulas tinham 2 níveis. Pela manhã, Aristóteles dava as palestras mais complexas sobre lógica e metafísica para um círculo mais restrito de alunos avançados. Eram os chamados escritos esotéricos, ou seja, para o público interno. Mas à tarde, ele abria o Liceu para um público mais amplo, dando palestras sobre temas mais acessíveis, como retórica e política. Essas eram as lições esotéricas para o público de fora. Era uma escola viva, que pulsava no ritmo da cidade. Essa abordagem de filosofia em movimento era a antítese do ideal platônico. Platão via o corpo e os sentidos como uma prisão para a alma, uma fonte de distrações que nos afastava da verdade. Aristóteles, ao contrário, via o corpo como o principal instrumento de investigação. Para ele, pensar era inseparável de ver, ouvir, tocar, classificar. Os sentidos não eram inimigos da razão, mas seus parceiros indispensáveis. O Liceu se tornou, assim, o centro de uma revolução silenciosa. Ali, pela primeira vez na história, o estudo da natureza foi colocado no mesmo patamar que o estudo da alma. A biologia, a física e a política não eram mais campos menores, mas partes essenciais da grande busca filosófica pelo conhecimento. E talvez haja uma lição humana nisso, que as melhores ideias não surgem necessariamente na quietude de uma biblioteca, mas muitas vezes em uma caminhada, em uma conversa, com o corpo em movimento e os olhos abertos para o mundo. Aristóteles e seus peripatéticos nos ensinaram que a filosofia, em sua melhor forma, é uma jornada, não um destino. De todos os títulos que a história deu a Aristóteles, o pai da lógica, o mestre da ética, o professor de Alexandre, talvez o mais surpreendente e o que melhor define sua mente seja este: o primeiro biólogo. Enquanto outros filósofos olhavam para as estrelas ou para dentro da própria alma em busca da verdade, Aristóteles se ajoelhava na beira de uma lagoa para observar o comportamento de um caranguejo. Essa não era uma distração, um simples hobby. Era o coração de seu método filosófico. Sua paixão em entender os seres vivos era obsessiva e incrivelmente detalhada. Durante um período que passou na ilha de Lesbos, ele e seus alunos se dedicaram a um estudo exaustivo da vida marinha. Eles passavam horas observando, pescando e, o mais importante, dissecando. Seus escritos sobre biologia são de uma precisão espantosa para a época. Ele descreveu a anatomia de polvos e lulas com uma clareza que só seria superada mais de 2000 anos depois. Ele foi o primeiro a perceber que os golfinhos não eram peixes, mas mamíferos que respiravam ar e amamentavam seus filhotes. Ele dissecou ovos de galinha em diferentes estágios para observar o desenvolvimento do embrião, descrevendo o momento exato em que o coração começava a bater. Mas ele não estava apenas acumulando fatos curiosos. Com sua mente organizada pela lógica, Aristóteles foi o primeiro a tentar criar um sistema para classificar toda a vida. Ele agrupou os animais com base em características observáveis, como ter ou não sangue, vermelho, a forma de reprodução,
o ambiente em que viviam. Ele estava, na prática, desenhando a primeira versão da árvore da vida, separando os seres em gêneros e espécies, uma estrutura que usamos até hoje. Essa dedicação ao mundo vivo era a prova definitiva de sua ruptura com Platão. Para Platão, a natureza era um mundo de sombras imperfeitas. Para Aristóteles, ela era a própria realidade, um texto a ser lido com atenção. Ele acreditava que a forma, ou a essência de um ser vivo, não estava em um plano ideal, mas dentro do próprio organismo, em sua anatomia, em seu comportamento, em seu propósito. Para entender o que é um pássaro, você precisava entender como ele voa, como constrói seu ninho, como seu coração funciona. É fascinante pensar nesse homem, que escreveu sobre a alma e sobre Deus, passando seus dias com as mãos sujas, examinando as entranhas de um tubarão. Para ele, não havia contradição. O grande mistério da existência não estava apenas no movimento dos planetas, mas também na complexa perfeição do menor dos insetos. A paixão de Aristóteles por catalogar a vida não era aleatória. Em sua mente organizada, a natureza não era um caos de criaturas, mas uma ordem sublime. Ele tentou organizar todos os seres vivos em uma grande hierarquia, uma estrutura que ficou conhecida como a Scala Naturae, ou a escada da natureza. Essa não era uma teoria da evolução. Aristóteles acreditava que as espécies eram fixas e eternas, criadas exatamente como são. Mas ele percebeu que elas podiam ser organizadas em uma escala contínua de perfeição, indo do mais simples ao mais complexo. Na base da escada estavam os seres inanimados, como rochas e minerais que apenas existem. Acima deles vinham as plantas, que já tinham um tipo de alma vegetativa, a capacidade de se nutrir, crescer e se reproduzir. Subindo mais um degrau estavam os animais. Além da alma vegetativa, eles possuíam uma alma sensitiva que lhes dava a capacidade de se mover, sentir dor e prazer e ter desejos. Mas mesmo entre os animais havia uma hierarquia. Na base estavam os seres mais simples, como esponjas e conchas, que mal pareciam se mover. Acima, insetos, depois peixes, répteis e, finalmente, os mamíferos, animais de sangue quente e que davam à luz filhotes vivos, considerados por ele como mais perfeitos. E no topo de toda a escada da natureza, o ápice da criação terrena, estava o ser humano. O que nos colocava lá não era a nossa força ou velocidade, mas o fato de que, além da alma vegetativa e da alma sensitiva, nós éramos os únicos seres na Terra que possuíam a alma racional. A capacidade de pensar, de usar a lógica, de contemplar a verdade, nos colocava em uma categoria única, a ponte entre o mundo animal e o mundo divino do motor imóvel. Essa ideia de uma grande cadeia do ser, de uma hierarquia natural que ia da poeira até o homem, foi uma das mais influentes e duradouras de toda a história. Por quase 2000 anos, a Scala Naturae, de Aristóteles, dominou o pensamento ocidental. Ela moldou a biologia, a teologia e a própria forma como a humanidade se via no universo. Hoje, sabemos que a vida não é uma escada linear, mas uma árvore com muitos galhos. Mas é impossível não se impressionar com a ambição daquele homem que, apenas com seus olhos e sua razão, tentou colocar toda a existência em ordem, criando um sistema tão poderoso que demorou 2 milênios para ser superado. O ano é 323 a.C. A notícia que abala o mundo chega a Atenas como um trovão. Na distante Babilônia, Alexandre o Grande está morto. Por mais de uma década, Aristóteles viveu e ensinou em Atenas sob a proteção de seu poderoso ex-aluno. Sua escola, o Liceu, florescia e sua posição era intocável. Mas, com a morte do conquistador, essa proteção desmoronou instantaneamente. Para a maioria dos gregos, a morte de Alexandre era a chance de ouro para se livrar do jugo da Macedônia. Em Atenas, o ressentimento anti-macedônio, que estava contido por anos, explodiu em uma onda de fúria nacionalista. E Aristóteles, o macedônio, o tutor do homem que subjugou a liberdade grega, se tornou um alvo perfeito. Sua amizade com os poderosos da Macedônia, que antes era seu escudo, agora era seu maior perigo. Não demorou muito para que seus inimigos encontrassem uma arma. A acusação oficial foi a mesma que, 76 anos antes, havia condenado Sócrates à morte, a cebeia, ou impiedade. Era uma acusação perigosamente vaga, uma ferramenta política que podia ser usada contra qualquer um que desafiasse a ordem estabelecida.
O pretexto foi um poema, um hino que Aristóteles havia escrito anos antes em homenagem a um amigo falecido, Hermias, que também era um governante. Seus acusadores distorceram as palavras, alegando que ele estava prestando honras divinas a um mortal, um crime grave contra os deuses da cidade. Mas todos sabiam que a verdadeira razão não era religiosa, era política. Era uma forma de atacar o legado de Alexandre através de seu mestre. A sombra de Sócrates pairava sobre ele. A história se repetia de forma assustadora. O mestre de Platão teve a chance de fugir de Atenas, mas escolheu ficar, enfrentar o julgamento, defender a filosofia e beber a cicuta, tornando-se o maior mártir do pensamento. Aristóteles se viu diante da mesma encruzilhada: ficar e lutar, arriscando a própria vida, ou fugir e salvar a si mesmo. Mas Aristóteles não era Sócrates. Ele era o filósofo da realidade prática, do caminho do meio, da observação do mundo como ele é. Ele fez sua escolha, empacotou seus escritos e fugiu de Atenas, buscando refúgio na ilha de Eubeia. Dizem que ele justificou sua decisão com uma frase cortante. Ele não daria aos atenienses a chance de pecar 2 vezes contra a filosofia. Foi um ato de pragmatismo para salvar não apenas a si mesmo, mas todo o conhecimento que ainda tinha para compartilhar? Ou foi uma escolha menos corajosa que a do homem que enfrentou a morte por suas ideias? A história nos mostra que, mesmo para a maior das mentes, a linha entre a sobrevivência e o martírio é, por vezes, uma escolha terrivelmente humana. A decisão de Aristóteles de fugir de Atenas foi a aplicação prática de sua própria filosofia. Ao contrário de Sócrates, que via a morte como um ato final de coerência com seus princípios, Aristóteles, o biólogo, via a preservação da vida e do trabalho como o bem maior. Enfrentar um tribunal motivado por ódio político não seria um ato de coragem, mas uma entrega inútil. Ele não estava apenas salvando sua pele, ele estava protegendo o vasto corpo de conhecimento que construiu ao longo de décadas. Sua mente era o epicentro do Liceu, o motor por trás da maior empreitada intelectual da antiguidade. Um julgamento e uma condenação não matariam apenas um homem, mas ameaçariam silenciar um projeto que estava apenas começando a dar seus frutos. Sua famosa justificativa para a fuga, de que não permitiria que os atenienses pecassem 2 vezes contra a filosofia, é uma frase brilhante e cheia de camadas. Por um lado, é uma crítica direta à cidade que matou Sócrates e que agora se voltava contra ele. Por outro, é uma defesa do próprio valor da filosofia como uma atividade contínua que precisa de tempo, paz e vida para florescer. Um filósofo morto não pode mais pensar, não pode mais ensinar, não pode mais descobrir. Ele se retirou para Calcis, na ilha de Eubeia, a terra natal de sua mãe. Era um retorno às origens, um ciclo se fechando, mas o exílio e a agitação política cobraram seu preço. Longe de sua escola, de sua biblioteca e de seus alunos, o homem que dedicou a vida inteira a uma atividade incansável começou a adoecer. Menos de 1 ano depois de sua fuga de Atenas, em 322 a.C., Aristóteles morreu de uma doença estomacal, aos 62 anos. Ele morreu no exílio, longe da cidade que foi o palco de suas maiores batalhas intelectuais. Não teve a morte dramática de Sócrates, nem a morte gloriosa de Alexandre. Teve uma morte humana, comum, quase anticlimática para uma vida tão monumental. Mas a sua fuga garantiu a sobrevivência de sua obra. Seus escritos foram preservados por seus seguidores, e o Liceu continuou a funcionar por séculos. A decisão de não se tornar um mártir permitiu que seu pensamento se tornasse imortal. E talvez essa seja a última lição do filósofo do pragmatismo. Às vezes, a maior coragem não está em morrer por uma causa, mas em escolher viver para que ela continue. Longe do barulho de Atenas, no exílio tranquilo e talvez um pouco melancólico de Calcis, a maior mente do mundo antigo viveu seus últimos dias. A morte de Aristóteles, em 322 a.C., não teve a glória de um conquistador nem o drama de um mártir. Foi a morte silenciosa de um homem de 62 anos, vencido por uma doença de estômago, cercado não por uma multidão, mas pelos fantasmas de uma vida inteira de pensamento. Mas é em seu testamento, um dos poucos documentos pessoais que sobreviveram, que encontramos a imagem mais clara e talvez mais surpreendente de Aristóteles, o homem. É um texto que revela que o filósofo que dissecou o universo também tinha um coração que se preocupava profundamente com o seu pequeno mundo particular. No documento, ele demonstra um cuidado imenso com sua família.
Ele garante o futuro de Erpiles, sua companheira após a morte de sua primeira esposa, e mãe de seu filho, Nicômaco. Ele assegura que ela seja tratada com respeito e tenha uma vida confortável. Ele também detalha o dote e o casamento de sua filha, Pítias, mostrando a preocupação de um pai com o bem-estar de seus filhos. Em uma época em que a escravidão era uma parte natural e inquestionável da sociedade, Aristóteles ordenou em seu testamento a libertação de vários de seus escravos. Ele também deu instruções claras para que nenhum dos servos mais jovens da casa fosse vendido, mas que fossem mantidos até a idade adulta e, então, libertados se merecessem. Foi um ato de compaixão que ia muito além do que a moral da época exigia. E talvez a cláusula mais tocante seja a que diz respeito ao seu próprio fim. Ele pede que seus ossos sejam enterrados ao lado dos de sua primeira esposa, também chamada Pítias, a quem ele claramente amou profundamente. O homem que definiu um Deus indiferente e lógico no motor imóvel mostrava, em seu último desejo, uma necessidade profundamente humana de conexão, de proximidade e de memória. O testamento de Aristóteles é, em si, uma lição final de sua ética. Ele nos mostra que a busca pela eudaimonia, a vida boa, não se resumia a grandes teorias. Ela se manifestava no cuidado com os outros, na lealdade aos amigos e à família e na responsabilidade por aqueles que dependiam dele. O maior filósofo do mundo nos deixou um mapa não apenas para entender o cosmos, mas para viver com decência e carinho dentro dele. A morte de um grande homem levanta uma questão imediata. O que acontece com o seu legado? No caso de Aristóteles, essa questão se tornou uma das mais dramáticas e improváveis histórias de sobrevivência literária. O que conhecemos de sua obra hoje esteve a um fio de desaparecer para sempre, trancado em um porão úmido por mais de um século. Após a morte de Aristóteles, seus escritos mais importantes, as anotações de aula, as pesquisas do Liceu, o coração de sua filosofia, não foram publicados. Ele deixou sua imensa biblioteca para seu sucessor, Teofrasto, que continuou seu trabalho. Teofrasto, por sua vez, passou a coleção para um de seus alunos, Neleu, que voltou para sua cidade natal, Essepsis, na atual Turquia, levando consigo o maior tesouro intelectual do mundo antigo. E aqui, a história toma um rumo quase inacreditável. Os herdeiros de Neleu, com medo de que os reis de Pérgamo, que estavam construindo uma biblioteca monumental e confiscando livros por toda a Ásia Menor, tomassem os preciosos rolos, tomaram uma decisão desesperada. Eles esconderam a biblioteca inteira em uma espécie de porão ou adega. Por quase 150 anos, a obra que fundou a lógica, a biologia e a ética ocidental permaneceu escondida, vítima do mofo, das traças e da umidade. Enquanto o mundo helenístico se transformava, enquanto Roma começava a ascender, o núcleo do pensamento de Aristóteles estava literalmente apodrecendo debaixo da terra. Durante esse tempo, o mundo conhecia apenas seus diálogos mais simples, as obras esotéricas para o público geral. O Aristóteles profundo, o cientista, o metafísico, estava perdido. Foi só por volta do ano 100 a.C. que os descendentes de Neleu, precisando de dinheiro, desenterraram o que restava dos manuscritos e os venderam a um rico colecionador de livros de Atenas chamado Apellicon. Ele tentou restaurar os rolos danificados, mas, sem muito conhecimento, acabou introduzindo novos erros nos textos. A jornada, no entanto, não acabou. Anos depois, o general romano Sila saqueou Atenas e levou a biblioteca de Apellicon, incluindo os manuscritos de Aristóteles, como espólio de guerra para Roma. E foi lá, finalmente, que os textos caíram nas mãos certas. Um estudioso chamado Andrônico de Rhodes assumiu a tarefa monumental de editar, corrigir e organizar todo o material. Foi ele quem agrupou os escritos por assunto, dando a eles a forma que conhecemos hoje e, no processo, salvando Aristóteles do esquecimento. É uma ideia que nos deixa humildes. A base de 2000 anos de filosofia, ciência e teologia sobreviveu por acaso, graças a herdeiros assustados, a um colecionador rico e a um general saqueador. A história do conhecimento é, por vezes, tão frágil quanto o papiro em que foi escrita. A jornada dos escritos de Aristóteles não terminou quando eles foram resgatados de um porão e editados em Roma. Na verdade, a parte mais perigosa de sua viagem ainda estava por vir. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa mergulhou em um período de fragmentação e instabilidade. As grandes bibliotecas foram destruídas, as rotas de comércio se tornaram perigosas e muito do conhecimento clássico grego foi perdido ou esquecido. Na Europa medieval,
a filosofia se tornou serva da Epidas. Teologia. O pensamento de Platão, com sua distinção entre o mundo imperfeito da matéria e o mundo perfeito da alma e das ideias, se encaixava muito melhor com a doutrina cristã da época. Aristóteles, com seu foco no mundo natural, na observação empírica e na lógica pura, foi em grande parte deixado de lado. Seus textos mais complexos se tornaram raros e seu pensamento, uma memória distante. O maior sistema lógico do mundo antigo corria o risco de se apagar no Ocidente. Mas, enquanto a chama do Mendelssohn, o conhecimento grego diminuía na Europa. Ela começava a brilhar com uma intensidade sem precedentes em outro lugar, no mundo islâmico. A partir do século VIII, em cidades como Bagdá, Damasco e Córdoba, floresceu uma civilização que tinha uma sede imensa por saber. No grande centro de tradução de Bagdá, a Casa da Sabedoria, estudiosos muçulmanos e cristãos trabalharam lado a lado para traduzir os grandes tesouros do pensamento grego para o árabe. Eles traduziram a matemática de Euclides e a medicina de Galeno. Mas, acima de tudo, eles se apaixonaram por Aristóteles. Eles o chamavam simplesmente de o filósofo, como se não houvesse outro. A sua lógica rigorosa e sua abordagem sistemática para entender a natureza e a metafísica forneceram a base para a filosofia e a ciência islâmicas por séculos. Grandes pensadores como Avicena e Averroes não apenas preservaram Aristóteles, eles o comentaram, o debateram e o integraram às suas próprias visões de mundo. E foi através desses filósofos islâmicos que Aristóteles fez sua viagem de volta para a Europa. A partir do século XII, principalmente na Espanha, onde as culturas cristã, judaica e muçulmana conviviam, estudiosos europeus começaram a traduzir as obras de Aristóteles do árabe para o latim. A Europa redescobriu seu próprio passado intelectual através das mãos de outra cultura. É uma das maiores ironias e um dos mais belos exemplos de colaboração da história. O homem que se tornaria o pilar da filosofia cristã na Baixa Idade Média, especialmente com Tomás de Aquino, foi salvo do esquecimento por estudiosos de uma fé diferente, que viram nele não um pagão, mas um mestre da razão. O conhecimento, ao que parece, não conhece fronteiras de fé ou de impérios. A preservação do pensamento de Aristóteles não foi um ato passivo de tradução, como guardar um objeto em uma caixa. Foi uma obra de engajamento profundo, de debate e de expansão, liderada por dois gigantes do pensamento islâmico que se tornaram os guardiões intelectuais de O Filósofo, Avicena e Averroes. O primeiro, Avicena, foi um gênio persa que viveu por volta do ano 1000. Médico, cientista e filósofo, ele era um verdadeiro polímata no espírito de Aristóteles. Avicena não apenas estudou Aristóteles. Ele o absorveu e tentou harmonizar sua lógica rigorosa com os princípios da fé islâmica. Ele pegou a estrutura metafísica de Aristóteles com seu motor imóvel e a adaptou para se encaixar com a ideia de um Deus criador, pessoal e ativo. Foi um trabalho de síntese monumental, que influenciou não apenas o mundo islâmico, mas também a filosofia judaica e mais tarde a cristã. Quase 2 séculos depois, na outra ponta do mundo islâmico, na Espanha muçulmana, surgiu Averroes. Avicena foi o grande sintetizador. Averroes foi o purista. Sua devoção a Aristóteles foi tão profunda que ele ficou conhecido na Europa medieval simplesmente como o comentador. Sua missão era quase arqueológica. Ele queria limpar as camadas de interpretações neoplatônicas e religiosas que haviam se acumulado sobre a obra de Aristóteles e revelar o pensamento original e puro do mestre grego. Averroes escreveu comentários minuciosos sobre quase toda a obra de Aristóteles, explicando linha por linha, argumento por argumento. Ele defendeu uma visão radical para a época, a de que a filosofia, baseada na razão, e a religião, baseada na revelação, eram 2 caminhos distintos, mas igualmente válidos para a verdade. Essa defesa de uma razão autônoma o tornou uma figura polêmica em seu próprio tempo. Mas foram exatamente esses comentários tão claros e fiéis ao original que se tornaram o guia definitivo para os europeus. Quando os estudiosos na Espanha e na Itália começaram a redescobrir a filosofia grega, eles não traduziram apenas os textos de Aristóteles. Eles traduziram os comentários de Averroes. Eles aprenderam a ler Aristóteles através da lente brilhante e rigorosa do pensador de Córdoba. A Europa não recebeu de volta um Aristóteles empoeirado e esquecido, mas um Aristóteles vibrante, debatido e expandido por séculos de filosofia islâmica. É uma lição sobre como o conhecimento viaja. As ideias de Aristóteles não foram apenas salvas,
foram adotadas, desafiadas e aprimoradas. Os guardiões não apenas protegeram o tesouro, eles o fizeram brilhar ainda mais forte antes de devolvê-lo ao mundo. A chegada dos textos completos de Aristóteles à Europa no século XII não foi uma brisa suave de conhecimento. Foi um terremoto, um abalo sísmico que sacudiu os alicerces do pensamento cristão, que por quase 1000 anos haviam sido construídos sobre uma base muito diferente. A filosofia de Platão, adaptada para a teologia por pensadores como Santo Agostinho. Imagine uma casa intelectual construída por séculos. Nessa casa, o mundo material era visto como secundário, uma sombra, um lugar de passagem. A verdadeira realidade, a fonte de toda a verdade e bondade, estava no mundo espiritual, em Deus. O conhecimento não vinha da observação da natureza, mas da iluminação divina, da fé e da interpretação das Escrituras. A razão era uma ferramenta útil, mas sempre subordinada à revelação. E então, de repente, as portas dessa casa são arrombadas por um sistema de pensamento completo, poderoso e incrivelmente convincente, que dizia quase o oposto. Aristóteles chegava falando sobre um universo que talvez fosse eterno, não criado. Ele encontrava a verdade não em um mundo de ideias distantes, mas aqui, na matéria, na biologia, na física. Ele oferecia uma lógica tão rigorosa que parecia capaz de explicar o mundo sem precisar da fé. A reação inicial da igreja foi de pânico e proibição. Nas novas e vibrantes universidades que surgiam, como a de Paris, as autoridades eclesiásticas viram nesse novo Aristóteles um perigo mortal. Como conciliar a ideia de um motor imóvel indiferente com o Deus, pessoal e amoroso do cristianismo? Como aceitar um pensamento que valorizava o mundo físico tanto quanto o espiritual? Em 1210, e novamente em anos seguintes, partes da obra de Aristóteles foram oficialmente banidas, proibidas de serem ensinadas. Mas era tarde demais. O gênio tinha saído da garrafa. A lógica, a ciência e a metafísica de Aristóteles eram simplesmente poderosas demais para serem ignoradas. Os jovens e brilhantes mestres das universidades estavam fascinados. O desafio que se impôs à Europa cristã não era mais o de rejeitar Aristóteles, mas o de enfrentá-lo, de alguma forma absorvê-lo, de conciliar a razão grega com a fé cristã. Foi um momento de crise profunda, mas também de uma oportunidade imensa. O terremoto não apenas destruiu as velhas certezas, ele abriu fendas no solo que revelaram a necessidade de fundações mais profundas e complexas. A tarefa de construir essa nova catedral do pensamento, que pudesse abrigar tanto a fé quanto a razão, recairia sobre os ombros de uma nova geração. E um frade italiano, em particular, aceitaria esse desafio como a missão de sua vida. No meio desse terremoto intelectual, enquanto muitos teólogos pediam a queima dos livros de Aristóteles, um homem escolheu um caminho radicalmente diferente. Era um frade dominicano italiano, corpulento e silencioso, que seus colegas de universidade em Paris apelidaram de Boi Mudo, por sua aparente lentidão. Mas por trás daquele silêncio havia uma das mentes mais poderosas e sistemáticas que o mundo já conheceu. Seu nome era Tomás de Aquino. A missão que Tomás de Aquino deu a si mesmo parecia impossível. Construir uma ponte sólida sobre o abismo que se abrira entre a razão grega e a fé cristã. Ele não via Aristóteles como um inimigo da fé, mas como o maior presente que a razão humana já havia produzido. Rejeitá-lo seria rejeitar o próprio dom de Deus da inteligência. O desafio não era derrotar Aristóteles, mas absorvê-lo, batizá-lo e colocá-lo a serviço da teologia cristã. Sua grande sacada foi argumentar que a fé e a razão não eram inimigas, mas duas asas que elevavam o espírito humano à verdade. Eram caminhos diferentes que levavam ao mesmo destino, Deus. A razão, usando a lógica rigorosa de Aristóteles, podia nos levar a entender o mundo natural, a ética e até mesmo provar, por meio de argumentos lógicos, que um ser primeiro e perfeito deveria existir. Mas a razão tinha um limite. Onde a razão parava, a fé começava. Verdades como a Santíssima Trindade ou a encarnação de Cristo não podiam ser provadas pela lógica, pois estavam acima da razão humana. Elas eram reveladas por Deus. Em sua visão, a graça não destruía a natureza, mas a aperfeiçoava. Da mesma forma, a fé não destruía a razão. Ela a completava, iluminando os mistérios que a lógica sozinha não conseguia alcançar. Em sua obra monumental, A Suma Teológica. Tomás de Aquino construiu essa fusão, tijolo por tijolo.
Ele usava o método de debate das universidades, apresentando questões, citando argumentos contrários, muitos deles de Aristóteles, e em seguida, usando a própria lógica aristotélica para chegar a uma solução que harmonizava tudo com a doutrina cristã. O motor imóvel de Aristóteles, por exemplo, se tornou em suas mãos o ponto de partida para provar a existência de Deus como a causa primeira. O resultado foi uma revolução completa. Tomás de Aquino transformou o pagão perigoso em um pilar da Igreja. Graças a ele, Aristóteles foi coroado como o filósofo por excelência dentro do pensamento cristão, uma posição que ele manteria por séculos. A fusão impossível havia sido realizada. A obra de Tomás de Aquino é um testemunho da audácia de um homem que se recusou a escolher entre dois mundos. Ele nos mostrou que, diante do novo e do desafiador, talvez a resposta mais forte não seja construir muros, mas sim pontes maiores e mais resistentes. Toda a história do pensamento ocidental pode, de certa forma, ser vista como uma longa conversa, um debate interminável entre dois homens que viveram há mais de 2000 anos, Platão e Aristóteles. Eles não foram apenas mestre e aluno, eles foram os fundadores de duas maneiras fundamentalmente opostas de enxergar o mundo, duas lentes através das quais a humanidade tentaria entender a realidade por milênios. A batalha entre eles é a batalha entre o idealismo e o realismo. Platão era o idealista, supremo. Para ele, o mundo que vemos, o mundo dos nossos sentidos, é um lugar de sombras, instável e enganoso. A verdadeira realidade, a fonte de todo o conhecimento e de toda a beleza, está em outro lugar, em um plano eterno e perfeito, o mundo das ideias. Para conhecer a verdade, precisamos desviar o olhar do mundo material e, através da razão, nos elevarmos a esse plano superior. Ele aponta para o céu. Aristóteles, seu aluno mais brilhante, tomou o caminho oposto. Ele era o realista. Para ele, a ideia de um mundo perfeito e separado não fazia sentido. A realidade não estava em outro lugar. Estava bem aqui, na nossa frente, em toda a sua complexidade e maravilha. O conhecimento não vem de uma lembrança de outro mundo, mas da observação cuidadosa deste. Para entender a verdade, precisamos mergulhar no mundo material, olhar, tocar, classificar, analisar. Ele aponta para a Terra. Essa diferença fundamental se espalha por todos os campos. Na política, Platão imaginou uma república ideal, governada por reis filósofos, uma utopia baseada na razão pura. Aristóteles, por sua vez, analisou mais de 150 constituições reais para entender como os governos funcionam na prática, buscando o melhor sistema possível, não o perfeito. Na arte, Platão desconfiava dos poetas, vendo-os como imitadores de sombras que nos afastam da verdade. Aristóteles via a tragédia como uma ferramenta poderosa para a purificação da alma, uma forma de entender a condição humana. Na ética, Platão buscava a ideia de bem, enquanto Aristóteles ensinava a virtude como um caminho prático, um equilíbrio a ser encontrado nas ações do dia a dia. Essa tensão entre apontar para o céu ou para a terra, entre buscar a perfeição ideal ou entender a realidade concreta, nunca foi resolvida. Ela reaparece na religião, na ciência, na arte e na política. É como se Platão e Aristóteles tivessem definido os dois polos magnéticos do pensamento humano. No famoso afresco A Escola de Atenas, de Rafael, essa diferença é capturada de forma genial. No centro da pintura, Platão, o velho, aponta para cima, para o mundo das ideias. Ao seu lado, Aristóteles, o jovem, estende a mão para baixo, com a palma voltada para a terra, para o mundo da experiência. E toda a história da filosofia parece acontecer nesse espaço entre os dois gestos. O debate entre Platão e Aristóteles não terminou com a morte deles. Na verdade, ele mal havia começado. É como se tivessem criado duas grandes correntes que atravessam todo o rio da história do pensamento ocidental. Dependendo da época, uma corrente se tornava mais forte, mas a outra sempre continuava a fluir, pronta para emergir novamente. Nos primeiros séculos do cristianismo, a corrente platônica foi, sem dúvida, a dominante. A filosofia de Platão, com sua clara distinção entre um mundo material imperfeito e um mundo espiritual perfeito e eterno, casava-se maravilhosamente com a teologia cristã. Pensadores como Santo Agostinho viram em Platão um aliado, um pagão que quase foi cristão. A ideia da alma imortal presa em um corpo, buscando retornar ao seu lar celestial, ecoava perfeitamente no pensamento da época. O foco estava no céu, na salvação, no mundo que viria depois.
Mas a corrente aristotélica, subterrânea, retornou com a força de uma enchente na Baixa Idade Média. Com a redescoberta de suas obras através dos filósofos árabes e a monumental síntese de Tomás de Aquino, o foco do pensamento ocidental começou a se deslocar. A razão, a lógica e o estudo do mundo natural ganharam um novo prestígio. As universidades nascentes se tornaram centros de debate aristotélico. O mundo aqui e agora, a natureza criada por Deus, passou a ser visto como digno de estudo por si só. A Terra ganhava de volta a sua importância. Essa tensão explodiu durante o Renascimento, que foi, em essência, um grande diálogo entre as duas correntes. De um lado tínhamos o neoplatonismo, que inspirava artistas a buscar uma beleza ideal, divina, quase mística. De outro, o espírito aristotélico impulsionava gênios como Leonardo da Vinci a dissecar corpos e a observar a natureza com uma precisão científica nunca antes vista, para entender como as coisas realmente funcionavam. A revolução científica, de certa forma, foi a maior vitória do método de Aristóteles, ainda que tenha sido usada para derrubar muitas das conclusões científicas de Aristóteles. A ênfase na observação, na experimentação, na coleta de dados e na lógica indutiva é um legado direto de seu pensamento. É o triunfo da filosofia que olha para a Terra. Essa dança entre o ideal e o real, entre a teoria pura e a experiência concreta, continua até hoje. Ela vive no debate entre a arte abstrata e a realista, na política que oscila entre projetos utópicos e o pragmatismo, na ciência que busca tanto as leis universais quanto a observação de fatos particulares. Talvez cada um de nós carregue um pouco dos dois. Em nossas vidas, há momentos em que olhamos para cima, para os nossos ideais, para aquilo que sonhamos ser, e há momentos em que precisamos olhar para baixo, para a terra, para lidar com o mundo como ele é. A disputa entre o mestre e seu aluno nunca terminou porque ela acontece todos os dias dentro de nós. Se Aristóteles foi o homem que tentou organizar todo o conhecimento humano, era natural que ele também tentasse organizar o próprio universo. Sua cosmologia, o seu mapa do cosmos, foi uma das suas criações mais impressionantes e, paradoxalmente, um dos maiores obstáculos que a ciência futura teria que superar. Sua visão do universo era incrivelmente elegante, baseada naquilo que parecia ser a mais pura observação do senso comum. Para ele, o cosmos era dividido em duas regiões distintas, com duas físicas completamente diferentes. Abaixo da Lua, tínhamos o mundo sublunar, o nosso mundo. Aqui, tudo era imperfeito, corruptível e feito de 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo. Cada um desses elementos tinha um lugar natural. O lugar da terra era no centro de tudo. O da água, sobre a terra. O do ar, sobre a água. E o do fogo, acima do ar. O movimento nesse mundo era explicado por essa busca pelo lugar natural. Uma pedra, feita de terra, quer voltar para a terra, por isso ela cai. Uma chama feita de fogo quer subir para o céu, por isso ela se eleva. Era uma física de propósitos, de desejos. Mas e as estrelas, a lua, os planetas? Eles não caíam nem subiam. Eles se moviam em círculos perfeitos, eternos, sem nunca mudar. Para Aristóteles, era óbvio que eles não podiam ser feitos dos mesmos 4 elementos imperfeitos que nós. Eles eram feitos de uma substância divina, perfeita e imutável, a quinta essência, ou o éter. O movimento natural no céu não era para cima ou para baixo, mas o círculo, a forma mais perfeita. No centro de todo esse sistema, imóvel e majestosa, estava a Terra. Era a conclusão lógica e inevitável de sua física. O elemento mais pesado, a Terra, já estava em seu lugar natural, o centro do universo. E ao seu redor, em esferas cristalinas e concêntricas, giravam a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas, todos feitos de éter. O problema da física de Aristóteles não é que ela era ilógica. O problema é que ela era lógica e completa demais. Ela explicava tudo, desde uma maçã caindo até a órbita de Júpiter em um único sistema coeso, bonito, e que confirmava o que nossos olhos pareciam nos dizer todos os dias. Por isso, essa visão dominou o pensamento ocidental por quase 2000 anos, tornando-se um dogma. Para provar que a Terra se movia, cientistas como Copérnico e Galileu não precisaram lutar apenas contra a Igreja. Eles precisaram lutar primeiro contra o senso comum e a autoridade esmagadora de Aristóteles. É um lembrete poderoso de que, na ciência, uma teoria elegante e que explica tudo pode ser, ao mesmo tempo, a maior das conquistas e o maior dos obstáculos.
Às vezes, o progresso não vem de encontrar novas respostas, mas de ter a coragem de questionar as mais antigas e bem estabelecidas. Por quase 2000 anos, a visão de Aristóteles sobre o universo não era uma teoria, era a verdade. Era um edifício de pensamento tão completo e elegante que se tornou um dogma, primeiro na filosofia e depois, com Tomás de Aquino, na própria teologia cristã. Questioná-lo não era apenas discordar de um antigo filósofo grego, era desafiar o senso comum, a autoridade da Igreja e a própria ordem do cosmos. Mas todo grande edifício, por mais sólido que pareça, pode ser abalado por uma única ferramenta nova. E no início do século XVII, um italiano chamado Galileu Galilei apontou essa ferramenta para o céu, o telescópio. O que ele viu naquelas noites não apenas mudou a astronomia, demoliu, pedra por pedra, a fortaleza da física aristotélica. Primeiro, ele olhou para a Lua, onde Aristóteles via esferas perfeitas de éter. Galileu viu montanhas, vales e crateras. Ele mediu a sombra das montanhas lunares para calcular sua altura. A Lua não era um corpo celeste divino, feito de uma matéria diferente e perfeita. Era um mundo imperfeito e rochoso como a nossa própria Terra. A divisão fundamental entre o céu perfeito e a Terra corruptível começou a ruir. Depois, ele apontou seu telescópio para Júpiter. E lá, ele viu 4 pequenas estrelas que dançavam ao redor do planeta, noite após noite. Elas não estavam fixas no céu, nem giravam em torno da Terra. Eram luas. Isso era uma heresia cosmológica. Se existiam corpos celestes que não giravam em torno da Terra, então a Terra não era o centro absoluto de tudo. O sistema de Aristóteles, com suas esferas concêntricas centradas em nós, simplesmente não podia explicar aquilo. A prova final veio quando ele observou Vênus. Ele notou que o planeta mostrava fases, como a nossa Lua, passando de crescente a cheia. Isso só era matematicamente possível se Vênus girasse em torno do Sol, e não da Terra. O modelo de Aristóteles e Ptolomeu, que colocava a Terra no centro, não conseguia explicar essa observação. O caso estava encerrado. E aqui está a maior de todas as ironias. Galileu não derrubou Aristóteles, se opondo ao seu método, mas sim levando-o às últimas consequências. O lema de Aristóteles era, em essência, confie na observação. Ele construiu seu sistema com base no que seus olhos e sua razão podiam deduzir do mundo ao seu redor. Galileu, com seu telescópio, apenas obedeceu. Ele observou melhor. A revolução científica não foi apenas a troca de um mapa do cosmos por outro. Foi a dolorosa lição de que até mesmo as mentes mais brilhantes podem estar erradas, e que suas conclusões, por mais lógicas que pareçam, podem se tornar um dogma que impede o progresso, e que a lealdade à verdade exige que estejamos sempre dispostos a abandonar nossas ideias mais queridas diante de uma nova evidência. Depois de mapear a lógica, a natureza e a alma, Aristóteles se voltou para um campo de batalha muito mais caótico e humano: a arte da persuasão. Em Atenas, a democracia pulsava na ágora, e a habilidade de convencer uma multidão, um júri ou uma assembleia era a chave para o poder e para a sobrevivência. Ele via os sofistas, mestres da retórica, que eram capazes de fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte, usando truques de linguagem e apelos vazios. Enquanto seu mestre Platão via a retórica com profunda desconfiança, como uma arte de enganação que deveria ser banida da cidade ideal, Aristóteles, com seu pragmatismo, teve uma abordagem diferente. Ele sabia que a persuasão era uma ferramenta poderosa demais para ser ignorada ou deixada nas mãos de charlatães. Em vez de proibi-la, ele decidiu dissecá-la, entendê-la e ensinar como usá-la para o bem. E ao dissecar a arte de convencer, ele descobriu que toda boa argumentação se apoia em 3 pilares fundamentais, 3 modos de apelo que ele chamou de ethos, pathos e logos. São as 3 armas secretas da persuasão. O primeiro é o logos, a arma da lógica. É o argumento em si, a clareza das ideias, a força das evidências, a solidez dos fatos. Quando um cientista apresenta dados para provar uma teoria ou um advogado constrói um caso com provas e testemunhas, eles estão usando o logos. É o apelo à razão do público, a parte do discurso que tenta provar que a sua posição é a mais correta e coerente. O segundo pilar é o pathos, a arma da emoção. Aristóteles sabia que os seres humanos não são puramente lógicos. Para persuadir de verdade, é preciso tocar o coração da audiência.
O pathos é a capacidade de despertar emoções no público: compaixão, raiva, esperança, medo. É a história triste que um político conta para gerar empatia, a imagem poderosa em uma campanha de caridade. Não se trata de manipulação barata, mas de entender e se conectar com o estado emocional de quem ouve. E, finalmente, temos o ethos, a arma do caráter. Talvez a mais fundamental de todas. A pergunta que o ethos responde é por que deveríamos acreditar em você. É a credibilidade, a autoridade e a integridade que o orador projeta. É a reputação de um médico, a honestidade percebida de um líder, a confiança que um amigo nos inspira. Sem um ethos forte, mesmo os melhores argumentos lógicos e os apelos emocionais mais tocantes podem soar vazios. A grande genialidade de Aristóteles foi mostrar que essas 3 armas não funcionam sozinhas. A persuasão mais eficaz é uma dança equilibrada entre as 3. Essa análise, feita há mais de 2 milênios, é um manual para entender o mundo em que vivemos hoje. Aristóteles não nos deu apenas as ferramentas para convencer, mas, talvez mais importante, o escudo para não sermos enganados tão facilmente. Pode parecer estranho, mas o filósofo grego que viveu séculos antes da invenção da imprensa é o guia secreto por trás de muito do que vemos, lemos e ouvimos todos os dias. As 3 armas da persuasão que Aristóteles identificou, ethos, pathos e logos, não são relíquias de um mundo antigo. Elas são a espinha dorsal da comunicação moderna, da publicidade à política. Pense em um comercial de pasta de dente. Quando um ator vestido de jaleco branco, em um cenário que imita um consultório, diz: recomendado por 9 entre 10 dentistas. Ele não está apenas falando do produto. Ele está construindo ethos, a credibilidade. O jaleco, o cenário, o título de dentista, tudo é projetado para nos fazer confiar na autoridade de quem fala. Quando esse mesmo comercial mostra uma família feliz, com sorrisos brilhantes, em um piquenique ensolarado, ele está atacando com pathos. A imagem evoca sentimentos de alegria, saúde, segurança e pertencimento. Não estamos mais comprando apenas um tubo de pasta. Estamos comprando a promessa de uma vida mais feliz e de momentos perfeitos. A emoção nos conecta ao produto em um nível muito mais profundo do que os fatos. E quando a narração do comercial menciona flúor bioativo ou proteção avançada contra cáries, ela está usando o logos. Mesmo que não entendamos exatamente a ciência por trás, as palavras soam lógicas, técnicas, racionais. É a justificativa que nossa mente precisa para selar a decisão que nosso coração, influenciado pelo pathos e pelo ethos, já tomou. O mesmo acontece na política. Um candidato que enfatiza seus anos de experiência, seu histórico de serviço público e sua vida familiar está construindo ethos. Ele quer que o vejamos como alguém confiável, sério e com caráter. Quando ele conta a história de uma pessoa que superou dificuldades ou usa uma música emocionante em seu comício, ele está apelando para o pathos. E quando ele apresenta um plano de governo com números, gráficos e estatísticas, ele está usando o logos. Aristóteles não nos ensinou a manipular. Ele nos deu um diagnóstico. Ele revelou a anatomia da influência. Ao entender essas técnicas, nos tornamos consumidores e cidadãos mais conscientes. Podemos começar a perguntar: a credibilidade que estão me apresentando é real ou apenas um disfarce? A emoção que estou sentindo está me ajudando a pensar com mais clareza ou está me cegando? O argumento lógico se sustenta ou é apenas um jargão vazio? Ele nos mostrou que a retórica é como o fogo. Pode ser usada para aquecer uma casa ou para incendiá-la. A escolha e a responsabilidade é sempre nossa. O que é a alma? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas que a humanidade já se fez. Para o mestre de Aristóteles, Platão, e para grande parte do pensamento religioso que viria depois, a resposta era clara. A alma era uma entidade separada, um espírito imortal, um passageiro divino, preso temporariamente na jaula do corpo. A alma era o piloto, o corpo, apenas a máquina. Mas Aristóteles, o biólogo, o homem que tinha os pés fincados na terra, chegou com uma resposta completamente diferente, uma que chocou o mundo antigo e que ainda hoje soa revolucionária. Para ele, a pergunta "o que é a alma?" estava mal formulada. A alma não era uma coisa que habitava o corpo. A alma era a própria função do corpo. Para entender isso, ele usou seus conceitos de matéria e forma.
A matéria é o do que uma coisa é feita. O mármore de uma estátua, a cera de uma vela. A forma é o que essa coisa é. A sua estrutura, o seu propósito, o que a faz ser uma estátua e não apenas um bloco de mármore. Para Aristóteles, a alma era simplesmente a forma de um corpo vivo. Ela é o que faz um amontoado de carne e osso ser um organismo funcional e vivo. Ele nos deu uma analogia perfeita. A alma está para o corpo, assim como a visão está para o olho. O que é a visão? Não é uma coisinha que mora dentro do globo ocular. É a própria atividade do olho, a sua função. Se você destrói o olho, a visão desaparece. Você não pode separar o olho de sua capacidade de ver. Da mesma forma, para Aristóteles, você não pode separar o corpo da alma. Eles são uma unidade inseparável. Isso queria dizer que, para ele, a alma não era necessariamente imortal. Quando o corpo morre, quando a matéria se desfaz, a sua forma, a sua função de vida, também cessa. A única exceção que ele considerava era uma pequena parte da alma racional, o intelecto, mas a alma como um todo, com suas emoções e sensações, morria com o corpo. Essa ideia virava o platonismo de cabeça para baixo. O corpo não era mais uma prisão a ser desprezada, mas o próprio instrumento da vida, o palco onde a alma se manifestava. Estudar a biologia, a anatomia, o comportamento de um ser vivo era, na verdade, estudar a sua alma. Aristóteles nos tira do dualismo, dessa guerra entre corpo e espírito. Ele nos convida a ver a vida como uma totalidade, onde o pensar, o sentir e o viver acontecem não apesar do nosso corpo, mas através dele. Ele nos trouxe a alma de volta para a Terra, transformando-a de um mistério celestial em um princípio de vida a ser observado aqui e agora. Se a alma é a função de um corpo vivo, como a visão é a função do olho, a pergunta seguinte é inevitável e um pouco assustadora. O que acontece quando o olho se fecha para sempre? A resposta lógica de Aristóteles, seguindo sua própria premissa, era direta e radical para sua época. A visão desaparece. Para ele, a alma individual, com todas as suas memórias, paixões e personalidade, tudo aquilo que nos faz ser quem somos, não era uma substância que podia flutuar para outro plano. Ela estava intrinsecamente ligada à biologia do nosso corpo. A morte do corpo significava, portanto, o fim da alma pessoal. Essa ideia colocava em xeque uma das crenças mais antigas e reconfortantes da humanidade, a imortalidade. Mas aqui, Aristóteles, o mestre das distinções, deixa uma porta entreaberta, um mistério. Ele sugeriu que, embora a maior parte da alma fosse mortal, talvez existisse uma pequena parte da nossa mente, o que ele chamou de intelecto ativo, ou intelecto agente, que era diferente. Não era a nossa mente pessoal, que pensa sobre o que vamos jantar ou se lembra de um amigo. Era algo mais puro, a capacidade de compreender as verdades universais e eternas, como os princípios da matemática ou da filosofia. Essa parte, ele especulou, poderia ser imortal, talvez por ser uma centelha do próprio pensamento divino do motor imóvel. Mas aqui está o ponto crucial e desolador. Essa parte imortal não teria memórias, não seria você, seria impessoal, universal, como a própria verdade, matemática. A imortalidade que Aristóteles oferece não é a do nosso eu, mas a do pensamento puro. Isso era profundamente chocante. A promessa de imortalidade da maioria das religiões e filosofias era a de que nós, com nossas lembranças e afetos, continuaríamos a existir. Aristóteles parecia dizer que o que sobrevive não é a pessoa, mas a própria razão. A sua consciência, a sua história, o seu amor por sua família, tudo isso se apagaria com o seu último suspiro. O que restaria seria apenas a capacidade abstrata de pensar, despojada de tudo o que a tornava humana. É uma ideia que nos deixa em um lugar desconfortável e fascinante. A maioria das religiões e filosofias oferece o consolo de uma vida após a morte, onde continuamos a ser nós mesmos. Aristóteles nos oferece algo muito mais frio e talvez para ele mais honesto. A sobrevivência não da pessoa, mas da própria razão. Ele nos força a perguntar: o que é mais importante? A continuidade da nossa identidade pessoal ou a participação em algo eterno e universal, mesmo que isso signifique o nosso próprio esquecimento? É impossível e desonesto falar sobre a luz imensa que Aristóteles lançou sobre o mundo sem também encarar as suas sombras profundas. O homem que nos ensinou a lógica, a ética e a observação da natureza era também um homem de seu tempo.
e sua mente brilhante estava, em certos aspectos, acorrentada aos preconceitos de sua própria cultura. Nenhum lugar é mais claro e desconfortável do que em suas visões sobre as mulheres e os escravos. Em sua análise biológica, Aristóteles cometeu um erro fundamental que ecoaria por séculos. Ele via a mulher como um homem incompleto, uma versão imperfeita do masculino. Para ele, na reprodução, o homem fornecia a forma, o princípio ativo e racional da vida, enquanto a mulher fornecia apenas a matéria, o elemento passivo, o receptáculo para essa forma. A mulher, em sua visão, era naturalmente inferior, mais fria, mais úmida, menos racional. Essa suposta inferioridade biológica se traduzia diretamente em sua filosofia política e ética. Ele argumentava que, embora as mulheres possuíssem a capacidade de deliberar, essa capacidade era, em suas palavras, sem autoridade. Portanto, seu lugar natural era na esfera doméstica, sob a autoridade de seus maridos. Para ele, a ordem natural do universo e da cidade exigia que o homem governasse e a mulher obedecesse. Sua visão sobre a escravidão era igualmente problemática e baseada em um raciocínio semelhante. Ele defendia a ideia da escravidão natural. Segundo ele, algumas pessoas nasciam com uma capacidade racional tão limitada que sua função natural era servir àquelas que eram mais racionais. O escravo, para ele, era uma espécie de ferramenta viva, cuja vida só encontrava seu propósito e sua melhor expressão ao ser guiada pela mente de seu mestre. É um paradoxo doloroso. O mesmo filósofo que defendia a eudaimonia, o florescimento humano para todos os cidadãos, era incapaz de estender essa possibilidade para a maioria da população, mulheres, escravos e estrangeiros. Ele usou sua poderosa lógica e sua observação da sociedade grega não para questionar essas injustiças, mas para justificá-las, para dar a elas uma base supostamente natural e racional. Reconhecer essas falhas não é apagar a genialidade de Aristóteles. Pelo contrário, é uma lição crucial sobre a própria natureza do conhecimento. Nos lembra que até mesmo as mentes mais poderosas podem ser cegas aos seus próprios preconceitos, e que o verdadeiro progresso do pensamento exige que estejamos sempre dispostos a usar as ferramentas da razão para questionar não apenas as ideias dos outros, mas também, e principalmente, as nossas. Ao nos depararmos com as ideias problemáticas de Aristóteles sobre mulheres e escravos, caímos em uma armadilha comum. Como julgar uma figura do passado com os olhos do presente? É uma tarefa delicada que exige equilíbrio. Por um lado, simplesmente dizer que ele era um homem de seu tempo pode soar como uma desculpa, um jeito de ignorar o dano que essas ideias causaram ao longo da história, sendo usadas para justificar a opressão por séculos. Por outro lado, cancelar completamente seu pensamento, jogar fora toda a sua obra por causa de seus pontos cegos, seria um erro monumental. Seria como demolir uma catedral inteira porque alguns de seus vitrais são feios ou ofensivos. Perderíamos a lógica, a ética, a biologia, a poética, as próprias ferramentas que nos permitem hoje criticar seus erros. O desafio, então, não é absolver Aristóteles, nem condená-lo por completo. É fazer o que a própria filosofia nos ensina: analisar, separar, distinguir. É possível admirar a arquitetura de sua lógica e, ao mesmo tempo, reconhecer que suas fundações sociais eram profundamente falhas. É possível usar sua ética da virtude para buscar uma vida boa e, ao mesmo tempo, rejeitar categoricamente sua exclusão de metade da humanidade dessa busca. Aristóteles falhou não quando observou o mundo, mas quando observou sua própria sociedade e a confundiu com a natureza. Ele pegou as estruturas sociais da Grécia, o patriarcado, a escravidão, e, em vez de questioná-las, projetou-as sobre o cosmos, dando-lhes a aparência de uma lei natural e eterna. Seu erro não foi usar a razão, mas usá-la para racionalizar os preconceitos que ele já tinha. E essa é, talvez, a lição mais importante que suas sombras nos ensinam. Ela nos serve como um espelho. Quantos preconceitos da nossa própria sociedade nós aceitamos como naturais ou óbvios? Quantas de nossas certezas mais profundas são, na verdade, apenas os reflexos de nossa cultura, que um observador do futuro achará tão chocantes quanto nós achamos a defesa da escravidão natural? Estudar Aristóteles, com toda a sua luz e toda a sua sombra, é um exercício de humildade intelectual. Nos ensina que o conhecimento é um processo contínuo de refino, de questionamento, de superação.
e que o verdadeiro tributo que podemos prestar a um grande pensador não é aceitar cegamente tudo o que ele disse, mas usar as melhores de suas ferramentas para corrigir os seus piores erros. Se você já entrou em uma biblioteca ou em uma universidade, você já caminhou por um mundo organizado por Aristóteles. A separação dos livros em seções, ciências, humanidades, artes e a divisão dos departamentos acadêmicos não é um acaso. Ela é o eco de uma revolução silenciosa que um único homem iniciou há mais de 2000 anos. Antes de Aristóteles, o conhecimento era uma coisa mais misturada, um grande oceano chamado filosofia. Os pensadores falavam sobre a natureza, a alma, os números e os deuses, muitas vezes tudo na mesma conversa. Não havia uma distinção clara entre o que hoje chamamos de física, biologia ou ciência política. Era tudo parte de uma única e grandiosa busca pela sabedoria. Aristóteles, com sua mente de arquiteto, olhou para esse oceano e decidiu que, para entendê-lo, era preciso criar rios, lagos e afluentes. Ele percebeu algo fundamental. Não se pode estudar uma estrela com as mesmas ferramentas que se estuda a justiça, nem analisar um poema com o mesmo método que se disseca um peixe. Cada área do saber exigia sua própria abordagem, suas próprias perguntas, seus próprios princípios. Então, ele começou a fazer algo que ninguém tinha feito antes de forma tão sistemática. Ele criou as disciplinas. Para cada campo do conhecimento, ele primeiro definia o seu objeto de estudo. Depois, ele estabelecia os seus princípios fundamentais. A partir daí, ele construía o conhecimento de forma ordenada e lógica. Ele estava, na prática, desenhando o mapa do saber. Ele escreveu sobre a lógica, a ferramenta para pensar corretamente, que serviria a todas as outras ciências. Ele escreveu a física, para estudar o movimento e a mudança no mundo natural. Ele fundou a biologia, ao coletar e classificar centenas de espécies de animais. Ele analisou governos reais para criar a ciência política. Ele estudou as emoções e a estrutura das peças de teatro para escrever a poética. Cada obra era um novo continente nesse mapa. O resultado disso foi, literalmente, a invenção das disciplinas acadêmicas. A separação que hoje nos parece tão óbvia entre as ciências naturais, as ciências sociais e as humanidades é o DNA do pensamento aristotélico. Nós vivemos, estudamos e pensamos dentro da estrutura que ele construiu. É um legado tão profundo que se tornou quase invisível, como o ar que respiramos. E talvez essa seja a sua maior contribuição. A ideia de que o primeiro passo para dominar um assunto complexo não é ter a resposta, mas sim saber fazer a pergunta certa e, com paciência, colocar cada coisa em seu devido lugar. A física de Aristóteles está errada. Sua biologia, embora genial para a minha época, foi amplamente superada. Sua cosmologia, com a Terra no centro do universo, foi espetacularmente derrubada. Então, por que, depois de mais de 2 milênios, nós ainda voltamos a ele? Por que o homem que ensinou o Ocidente a pensar ainda é tão essencial? A resposta é que o legado mais duradouro de Aristóteles não está em suas respostas, mas em seu método. Ele nos deu as próprias ferramentas para corrigi-lo. Ele foi o arquiteto do pensamento racional, o homem que nos legou o manual de instruções da nossa própria mente. Ele nos deu a lógica como uma caixa de ferramentas, o silogismo como uma maneira de testar a validade de um argumento. Ele nos ensinou a olhar para o mundo com a curiosidade de um biólogo, a valorizar a observação, a coletar dados, a acreditar no que nossos sentidos nos mostram. Ele nos deu um mapa para a felicidade que não dependia de deuses ou do acaso, mas da prática constante da virtude e da busca pelo equilíbrio, o caminho do meio. Ele nos mostrou que, para entender qualquer assunto, o primeiro passo é organizá-lo, definir do que estamos falando, separar em categorias, entender as suas causas, seja analisando uma tragédia, uma constituição política ou a anatomia de um povo, o método era o mesmo: observar, classificar, analisar. Vivemos hoje em um mundo de excesso de informação, de debates polarizados, de notícias falsas. E as ferramentas que Aristóteles nos deixou são, talvez, mais cruciais do que nunca. A capacidade de construir um argumento sólido, de identificar uma falácia, de separar o apelo emocional da evidência lógica, de buscar o equilíbrio em vez dos extremos, tudo isso é o antídoto para a confusão de nossa era.
Sua jornada nos contará a história de uma mente incansável, um homem que ousou discordar de seu mestre, que teve a ambição de catalogar todo o conhecimento humano, que ensinou um conquistador, que construiu uma escola para rivalizar com a de Platão e que, mesmo em seus erros, nos ensinou sobre os limites do nosso próprio olhar. O verdadeiro legado de Aristóteles, no fim, não é um conjunto de doutrinas para serem memorizadas ou um dogma para ser seguido. É um convite. Um convite para abrir os olhos para o mundo, para organizar o pensamento com clareza e, acima de tudo, para ter a coragem de tentar entender o universo e nosso lugar nele por nós mesmos.